Eu quero mais de ti. Olá, bom dia, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Eu sou Severino Ramos, eu sou evangelista na Igreja de Cristo em Lagoa de Itaenga, uma cidade interior a 70 quilômetros do Recife, e todos os dias eu estou aqui com o texto da Palavra de Deus para meditarmos. E o nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13, e eu vou ler o versículo 5 ao 9, que diz: Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavar os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse, Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém? Por que será que as pessoas não se permitem que Deus realize a sua obra usando elas? Nesse texto a gente vê que Jesus ele estava dando uma aula de humildade. E ele estava usando os seus apóstolos para realizar aquilo que era um desejo dele. Ele estava terminando o seu ministério terrestre e eles queriam ensinar para os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos, como permanecer aqui na terra e agradando a Deus. E chegando perto de Pedro, Pedro tentou impedir a vontade de Deus através de Jesus. E por que isso aconteceu? A gente vê claramente. Pedro andou com Jesus, Pedro viveu com Jesus, mas Pedro não conhecia a obra de Deus a qual Jesus realizava. Sim, qual o motivo de as pessoas não se permitirem que Jesus realize a sua obra neles? A falta de conhecimento. Quando Jesus explicou para Pedro o que ele estava fazendo e que Pedro ia conhecer depois, ou seja, quando Jesus explicou e que quando Pedro entendeu, Pedro disse: Senhor, eu quero mais. Não somente os pés, Senhor, mas lava as mãos, lava o corpo, lava a cabeça. Eu quero mais de ti. Irmãos, e essa deve ser a nossa atitude, deve ser a nossa maneira de viver uma vida aberta, uma vida entregue, uma vida consagrada a Deus, para que a obra dele se realize em nós. E como nós podemos fazer isso? Estamos vivendo em um tempo oportuno para que nós possamos mostrar para as pessoas, para o mundo, mas em especial para Deus, o que estamos fazendo aqui na Terra, se estamos obedecendo. E como pode isso acontecer? Durante esse isolamento, como tem sido
o nosso viver, o nosso dia a dia, nós estamos ficando isolados, embirrados, murmurando, questionando, se perguntando até quando, uma vida amargurada, ou estamos aproveitando esse tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar, para conversar com o Senhor, para ligar para um irmão, já que não podemos visitar por causa da pandemia, mas é dia de falar com os irmãos, de dar um alô, de perguntar se precisa de algo, eu estou aqui para servir. Isso é deixar Deus agir em nossa vida. E quando a gente faz isso, quando a gente se empolga na palavra de Deus, eu creio que você, meu irmão, minha irmã, é como eu. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você ora, mais vem aquele desejo, aquela vontade. Eu quero mais. Você lê um texto como esse, de Jesus, dando uma aula de humildade, e você não quer parar somente aqui, aonde Pedro questionou, aonde Jesus explicou para ele, e aonde Pedro aceitou, mas você vai querer ler o resto do capítulo e saber aonde essa história terminou, e quando termina você vai querer orar, agradecer a Deus pela realização de uma aula tão importante sobre a humildade, sobre algo que é indispensável na nossa vida. E quando a gente aprende isso, quando a gente vive isso, então vem aquele gostinho. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero aprender mais. Eu quero te servir mais. Eu quero te adorar mais. Eu quero te conhecer mais. Que Deus possa, através de seu Filho Cristo Jesus, nos ensinar a viver uma vida sedenta pelo Senhor. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?